10 anos atrás portões se abriram em seu mundo deixando entrar monstros e indivíduos despertos começaram a aparecer essas pessoas despertas se tornaram caçadores caçando os monstros mas nosso personagem principal Kang Jin jovem não se importou um dia um grande cristal foi jogado em seu rosto fazendo com que ele cair e sangrar profusamente Kang Jinion era apenas um perdedor típico na escola para os despertos sua única habilidade era a regeneração era para ser uma habilidade de nível S, mas para ele era apenas um processo doloroso os valentões o atacaram zombavam dele e achavam divertido em sua dor de cura, nunca houve qualquer evidência de seu bullying, uma vez que ele curou, deixando professores e policiais incapazes de intervir, especialmente porque esses alunos de nível S receberam tratamento especial do governo. A razão pela qual Kang Jinion suportou tudo isso foi por causa de sua mãe, pai morreu quando ele tinha apenas 5 anos sempre que sua mãe perguntava sobre sua escola ele respondia com um sorriso e dizia que era ótimo esconder sua dor ele prometeu se tornar um caçador assim que se formasse tomando a decisão de suportar as dificuldades que ele sabia que com sua habilidade, ele poderia pelo menos se tornar um C-Rank entrar, sua renda seria modesta, mas ele sabia que eles poderiam pagar um lugar melhor para morar, então ele disse à sua mãe que eles deveriam ser felizes, mas tudo desmoronou no aniversário de sua mãe, quando aqueles valentões partiram sua mãe em estado vegetativo eles alegaram que foi um acidente um encontro casual em seu restaurante onde ela lhe serviu comida, mas eles a olharam indecentemente um dos homens perguntou à sua mãe o que ela pensava dele e se gabou de ter sido acordado e de sua capacidade de criar diamantes quando ela recuou e acidentalmente quebrou o telefone dele ele a atacou com raiva, alegando que suas habilidades acidentalmente ficaram furiosas Tang Jin Yang estava furioso chorando e mordendo o lábio com raiva. Ele sabia que não era uma coincidência nem um uso acidental de suas habilidades em sua raiva. Ele rasgou sua carne e caiu o bolo que ele comprou para sua mãe enquanto isso em outro lugar um dos agressores questionou se suas ações estavam bem o homem respondeu que ninguém se importaria se ela morresse ele descansou a mão no ombro de seu amigo alegando que sua juventude e status desperto os protegeria sob a lei quando seu amigo tentou argumentar com ele. O homem perguntou com desdém se seu amigo achava que era a primeira vez que batia em alguém de repente, alguém apareceu e questionou as ações do homem Kang Jinion se aproximou dele sua identidade foi questionada pelo grupo raiva fervendo Jin jovem exigiu saber por que o homem machucou sua mãe chamando-os de bastardos, mas o homem simplesmente sorriu, respondendo que ele havia feito isso porque ela era sua mãe e que ela parecia muito jovem, isso deixou Janelle ainda mais furiosa de raiva. Jin Yang avançou contra eles apenas para ser atingido por um diamante afiado. O diamante perfurou seu peito e ele caiu de joelhos enquanto o homem casualmente comentou sobre flertar com sua mãe com mãos trêmulas. Jin agarrou o cristal e puxou-o lentamente suportando a dor que seu peito lentamente se regenerou fazendo-o gritar tremer e mordeu os lábios com força de dor, mas ele ainda conseguiu chamá-los com raiva. Chamando-os de bastardos mais uma vez o homem soltou vários cristais afiados, apontando sua mão lentamente para ele antes de baixá-la, fazendo com que os cristais afiados o perfurassem. Então perguntou a Kang Jinion quem ele era pensou que ele era e insultou-o chamando-o um perdedor apesar de sangrar profusamente Kang Jinion conseguiu se levantar e cambalear em direção a seus atacantes com cristais afiados embutidos em seu corpo lágrimas se misturando com raiva ele suportou a dor e investiu contra eles quando se aproximou o homem sinalizou para seu amigo Thor agir. Thor olhou para Kang Jin Yang brevemente antes de ativar seu poder e eletrocutá-lo desmoronando sob o poderoso solavanco Kang Jin Yang caiu no chão vendo de bruços os atacantes passaram por ele cuspindo nele com desprezo ainda assim ele encontrou forças para estender a mão e agarrar o principal pé do homem em tom furioso ele exigiu saber onde ele pensava que estava indo o que provocou o homem em retaliação o homem encaixou a mão no cristal e começou a socar Kang Jin enquanto ele o batia. Repetidamente ele lançou insultos culpando-o por não proteger sua mãe ele até questionou que direito o Kang Jinion tinha de estar com raiva, uma infusão de cristal socada na boca resultou em uma bagunça sangrenta, mas apesar disso Kang Jinion continuou a encarar seu agressor, enfurecendo-o ainda mais. Em seguida, o homem chamou seu amigo Sandman e ordenou que ele começasse a cavar o que ele fez sem hesitar Jinion olhou para eles fracamente e amaldiçoou-os, mas o homem apenas gesticulou para ele Thor questionou a intenção do homem apenas para ser dito para calar a boca do homem, em seguida, ativou seu poder, liberando cristais que gradualmente envolvem Jinion,
Apesar de suas ameaças desafiadoras e promessas de vingança, o homem apenas sorriu, desafiando-o a escapar se ele pudesse, eventualmente. Eles enterraram Ginion e Crystal e o enterraram no subsolo. Ginian tentou levantar o cristal, mas ele rapidamente percebeu que era inútil, fazendo com que sua raiva explodisse em uma enxurrada de maldições que ele gritou esperando que alguém o ouvisse e empurrou contra os cristais, mas logo percebeu que eram diamantes, tornando-os inquebráveis. De repente, a falta de ar tornou-se aparente, ele engasgou, doendo por todo o corpo e entrando e saindo da consciência. Sua capacidade regenerativa o manteve vivo, mas cada momento foi cheio de dor intensa. Desesperado para acabar com seu sofrimento, ele agarrou um diamante afiado e o enfiou em seu pescoço. No entanto, sua capacidade regenerativa não permitiria nem mesmo essa misericórdia. Ele só conseguia se lembrar do sorriso de sua mãe enquanto agonizava, sentindo-se totalmente impotente. Ele considerou como sua mãe deve ter sentido em seus últimos momentos. Cerrando os punhos em fúria, ele socou o diamante determinado a escapar. Não importa quanto tempo levasse, o tempo não importava para ele, pois ele estava convencido de que sobreviveria. Com determinação renovada, ele continuou trabalhando para libertar-se. 5 anos depois, no noticiário, o apresentador informou aos telespectadores que eles estavam transmitindo ao vivo de uma reunião com renomados caçadores de Rank S. O apresentador notou que esses 3 homens eram conhecidos por sua generosidade, muitas vezes vistos fazendo trabalho voluntário. Um deles respondeu que ele sempre sentiu alegria ao ajudar os outros, um sentimento que continuou a inspirá-los, deixando os telespectadores maravilhados. Então o anfitrião perguntou sobre um incidente de 5 anos atrás, quando eles supostamente machucaram um civil devido a uma habilidade descontrolada. Os homens ficaram em silêncio por um momento, então um dos eles fingiram lágrimas enquanto explicavam que a vítima era a mãe de um amigo próximo. Isso aconteceu quando ele era um estudante e não conseguia controlar suas habilidades. O homem então admitiu que havia se desculpado com seu amigo, mas não conseguiu contatá-lo desde então. Ele expressou o desejo de se desculpar uma vez mais. Quando ele estava prestes a fazer isso, uma grande porta voou em sua direção, mas o homem foi capaz de bloqueá-la usando seus cristais e perguntou o que estava acontecendo. Os espectadores fugiram gritando monstro quando uma figura enorme entrou na sala, quebrando o chão a cada passo. Ele olhou para os 3 homens, mas eles dizem que simplesmente olhou de volta com calma. O monstro então se lançou contra eles e atacou um dos homens. No passado, Jin jovem nunca parou de tentar escapar. Ele se perguntou se meses ou anos se passaram. Seus cristais permaneceram intactos. Ele descobriu que sua capacidade regenerativa era única. Diga simplesmente encarou calmamente o monstro, então se lançou sobre eles e atacou um dos homens. No passado, diga simplesmente encarou calmamente o monstro, então se lançou sobre eles e atacou um dos homens. No passado, ferimentos contínuos desencadearam regeneração excessiva, tornando-o mais forte do que antes de seu exoesqueleto emergir. Quando ele destruiu seu corpo e se regenerou dentro da sepultura, foi um processo doloroso: sangue respingado, carne rasgada e ossos quebrados. A dor era pior que a morte cada vez que ele se regenerou. Ainda assim ele persistiu até que ele conseguiu quebrar o cristal, se libertar e jurar vingança contra o homem. A força do impacto jogou o homem para o lado e ele desmaiou. Thor ficou surpreso ao ver uma enorme figura esquelética diante deles. Os Sandmen estrangeiros de fuga ficaram chocados, mas Jin Yang retrucou com raiva, afirmando que ele realmente havia escapado e os chamou. O homem conseguiu se levantar e ordenou que seu amigo o matasse. Thor ativou seu poder e o eletrocutou mais uma vez, mas ele conseguiu o ponto para não cair e cerrou os dentes e a raiva. Então ele correu em direção a Thor e cortou a cabeça de Thor. Isso deixou o homem e o Homem-Areia atordoados ao ver a cabeça de seu amigo rolar no ar antes que o corpo de Thor desabasse no chão. O chão e o atacou com ela. A areia o cercou e Sandman o prendeu dentro dela, mas ele apenas cerrou os dentes e saiu da areia facilmente, agarrando a boca de Sandman. Então arrancou metade da boca de Sandman, fazendo com que Sandman cobrisse sua boca e sentisse dor. Mas ele imediatamente se lançou em Sandman e esfaqueou seu rosto até a morte sem perceber o homem atrás dele. Ele se virou, o que levou o homem a socar seu rosto. No entanto, a mão de diamante do homem quebrou lentamente, surpreendendo-o. Entanto, o homem levantou a mão no ar, atraindo muitos diamantes afiados. O homem então abaixou seus dedos, enviando os diamantes afiados voando em sua direção. Eles o perfuraram repetidamente. O homem olhou enquanto ele era perfurado por muitos diamantes afiados, mas ele ficou surpreso quando viu que Jiniun ainda podia se mover. Jiniun lentamente se levantou, causando o homem recuou horrorizado. Viu
que um diamante havia perfurado a cabeça de Jinia, mas Jin Yang ainda conseguiu ficar de pé como se não fosse nada. Com medo, o homem cobriu seu corpo com diamante e lentamente se transformou em uma forma de diamante. Então o homem o socou no queixo, retirou a mão e o atingiu novamente no ombro e no corpo, fazendo-o sangrar profusamente, mas o homem não parou e continuou seu ataque em Fury. O homem o socou na boca, mas Jin Yang mordeu a mão cristalina do homem, prendendo-a e quebrá-lo chocou o homem. Então Jin o esfaqueou usando seu osso afiado. O homem caiu no chão e explodiu de dor. Jin Yang olhou para ele furiosamente. O homem gritou de dor quando Jinyo enfiou seu osso no corpo do homem. Embora o homem estivesse em uma situação terrível, ele conseguiu ativar seu poder e liberou o grande diamante afiado que perfurou o corpo de Jin Yang. Mas Jin Yang não soltou seu braço, fazendo com que rasgasse o homem e imediatamente fugiu para escapar. Mas Jinyo jogou um diamante afiado nele, causando danos significativos. Então Jinyo caminhou lentamente em sua direção enquanto coletava os diamantes afiados. O homem tentou rastejar para longe, implorando para que ele mantivesse distância e parasse, mas Jinyo o perfurou com cada diamante afiado que encontrou, fazendo-o sangrar profusamente. Mesmo depois de ser empalado com vários diamantes afiados, o homem ainda conseguiu para perguntar a Jinyo quem ele não era, por isso que ele estava fazendo isso. Jin Yang agarrou sua metade do rosto e arrancou isso. Chocou o homem, lembrando-o de como ele ligou uma vez Jin Yang um verme e ordenou que ele se contorcesse. Ele percebeu que seu adversário era Jin Yang. Ele uma vez chamou de verme Jin Yang e socou a cabeça do homem com força, mas ele não ficou satisfeito com isso e socou o homem repetidamente. Então ele agarrou o pescoço do homem e ele enfiou seu punho ossudo na boca do homem, fazendo com que o homem tremesse e gritasse de dor antes de falecer. Homem que feriu sua mãe morta. Ele viu seu próprio reflexo no sangue no chão. A chuva caiu pelo teto quebrado, misturando-se com o sangue no chão. Então ele se lembra de como foi ao hospital para verificar a condição de sua mãe. Ele ficou chocado ver que seus olhos estavam abertos, mas ela ainda estava imóvel, o que o fez chorar de tristeza. Em algum lugar um portal se abriu e monstros mortos espalhados sobre o homem. Elogiou a mulher por um trabalho bem feito, reconhecendo seu próprio trabalho diligente. Outro homem então pediu a ela para confirmar se era sua primeira vez como mentora tão profundamente no portão. A mulher respondeu sim, expressando gratidão por sua proteção, mas a expressão do homem mudou quando ele explicou que eles eram de fato os que se sentiam gratos. Um deles apontou a incerteza em torno do que acontece dentro do portão, uma revelação que causou arrepios de medo por ela. No entanto, um homem pegou sua mão afirmando que leva um mês para escapar de lá e expressou seu entusiasmo em passar esse tempo com ela no momento em que estava prestes a se mover desconfortavelmente perto de seu rosto. Uma figura inesperada apareceu, decapitando o homem avançado e deixando os outros em estado de pânico. Quando a mulher se virou, ela ficou chocada ao encontrar uma figura esquelética em pé diante dela. Outro homem atacou Jinyon, surpreso que qualquer monstro poderia ter sobrevivido, mas sua agressão parecia não ter efeito. Um homem lançou um ataque de retaliação, mas sua lâmina quebrou ao atingir o osso da figura esquelética de Jinyon e isso fez recuar em descrença. Jinyo então decapitou este homem e jogou a cabeça decepada no chão ao lado da anterior. Os homens sobreviventes ficaram chocados, incapazes de compreender a existência de uma entidade tão monstruosa dentro do portão imperturbável. Jinyan balançou seu osso para eles, cortando suas cabeças com facilidade. Ele então se aproximou da mulher trêmula, antecipando o pior. Ela fechou os olhos, mas tudo o que ele fez foi encará-la. Essa ação inesperada surpreendeu a mulher, que conseguiu expressar sua gratidão ante Jinyo. Acabou com sua vida sem cerimônia, bem como as memórias do encontro fizeram Jinyo chorar. De repente uma voz elogiando suas ações e perguntando como ele se sentia tendo se vingado. Ele retrucou perguntando quem ela era. Ela se apresentou como Simeon, o chefe da Associação Coreana de Caçadores. Ele perguntou como ela o conhecia, ao que ela respondeu que o estava observando desde um certo incidente 5 anos antes que o deixou em estado de choque. Ele lançou um ataque contra ela, mas ela alegou que poderia salvar sua mãe, fazendo com que ele sentisse falta dela intencionalmente. A força de seu golpe fez com que os destroços voassem atrás dela. Ele pediu que ela repetisse o que acabou de dizer e ela confirmou sua capacidade de despertar sua mãe, pois ela era a única curandeira de nível S no mundo. Ele questionou sua confiabilidade, mas ela riu e retrucou, questionando a eficácia dos esforços do hospital para manter sua mãe viva enquanto ele estava no subsolo. Após um momento de silêncio, ele perguntou o que ela queria. Ela confessou que os caçadores eram muito poderosos. Ela
Mencionou como a maioria das forças militares não eram páreo para os caçadores, com algumas ainda mais formidáveis que as forças nucleares. Graças a eles, a maioria dos monstros dentro dos portões foram eliminados. No entanto, os portões permaneceram aqueles desprovidos de monstros, servindo como patvais. Apareceu. Ela explicou que responder ao Japão com seus próprios caçadores desencadearia uma guerra total, mas um monstro não causaria tais complicações. De volta às suas memórias, ele colocou a cabeça de uma garota japonesa em seu colo e olhou para ela. Uma foto de sua mãe. Lembrando as palavras de Eon fez uma proposta. Ela salvaria sua mãe se ele concordasse em ser o monstro deles. Enquanto isso, no Japão, que é a casa oficial do primeiro-ministro, um homem está conversando com o ministro da defesa. O ministro perguntou se havia monstros poderosos dentro. O homem respondeu que não. O ministro perguntou novamente se havia caçadores poderosos na Coreia. Mais uma vez o homem respondeu não, o que deixou o ministro com raiva, levando-o a perguntar por que o primeiro-ministro japonês Hosaki Judo perguntou com raiva por que seus caçadores não haviam dominado a Coreia. Mesmo assim, o homem se desculpou e garantiu a Judo que resolveria o problema. Judo perguntou a ele qual era seu plano. O homem sorriu. Caçador número 1 do Japão, Ikazai Kajuru, garantiu a Judo que ele cuidaria do problema sozinho. Então Kazuru começou a andar. Ele ordenou que seu assistente o prepare sua espada. Imediatamente seu assistente perguntou se ele estava indo sozinho. Ele respondeu que sim. A senhora mencionou que poderia ser considerado rude, pois os caçadores que foram enviados antes eram todos de primeira. Ela perguntou por que ele não foi com os outros, mas ele apenas respondeu com raiva, perguntando se ele parecia precisar de ajuda. Isso fez com que a senhora pedisse desculpas por medo. Momentos depois, Kajuru entrou no portão. Ele perguntou ao homem mal-sucedido o que havia acontecido, sabendo que eles não poderiam ter morrido de um incidente tão pequeno. De repente ele notou algo. Jinian estava sentado em uma pilha de caçadores mortos. Ele estava furioso. Viu isso e imediatamente atacou Jinion. Mas Jin Yang bloqueou sua espada com o braço, atordoando Kajuru. Ele lançou o ataque, mas Kajuru simplesmente se esquivou, perguntando como Jin Yang ousou bloquear sua espada. Então Kajuru socou o estômago e usou sua primeira habilidade lunar, causando Jinion para tropeçar para trás, tossindo sangue. Kajuru não parou. Ele usou sua segunda habilidade de lua para atacar novamente, prendendo Jinion com força contra a parede, mas Kajuru correu em sua direção para atacar novamente, notando que seu exoesqueleto era muito difícil. Então ele usou seu terceiro ataque de lua. Kajuru foi prestes a acertar o ombro de Jinion, mas Jinion conseguiu contra-atacar com seu braço afiado quando estava quase cortando a cabeça de Kajuru. Kajuru cortou seu braço bem a tempo, surpreso Jinion. Enquanto Kajuru disse a ele que sua espada poderia cortar até mesmo Diamond, ele então decapitou Jinian com sua espada. Jinion desabou no chão sem cabeça e um braço. Kajuru se perguntou por que seus caçadores haviam perdido para tal criatura e lamentou que era uma pena. Jinion jazia no chão decapitado quando lembrou de seu pai. Seu pai estava sempre ocupado porque de trabalho, mas ele era um homem gentil e amigável. Jin apreciou isso sobre seu pai. Mas seu pai faleceu, salvando-o, e com sua morte o negócio da família faliu. Eles ficaram com uma dívida enorme e as mãos macias de sua mãe se tornaram ásperas. Ele perguntou à sua mãe se ela estava bem. A mãe sorriu para ele, seu sorriso cansado, e assegurou-lhe que ela estava bem, mas todas as noites ele ficava acordado ouvindo sua mãe chorar. Ela chorava por causa dele e pensa que ele era alguém que não deveria estar vivo. Sua mãe olhou para ele com medo e ele, tremendo, disse ela que ele sentiu acordado. Então o corte em seu pulso cicatrizou. Ele abraçou sua mãe, prometendo a ela que ele se tornaria um caçador e a faria feliz. Seus olhos anteriormente vagos recuperaram seu brilho. Ele se lembrou de Yon contando a ele sobre o equilíbrio quebrado do mundo. Quantas nações já haviam caído para os caçadores? Seu inimigo mais formidável era o Japão. Leon implorou para que ele se tornasse sua arma para caçar os caçadores mais fortes do Japão. Lentamente ele regenerou um corpo de sua cabeça decepada. Kazuru observou que havia usado muito tempo. Ele então rastejou em direção a Kajuru, que estava determinado a viajar para a Coreia. Ele mesmo. Kazuru ficou chocado quando de repente sentiu uma mordida em sua perna. Kazura notou suas habilidades regenerativas, mas começou a entrar em pânico sabendo que ele o havia decapitado. Ele mordeu a perna de Kajuru com força, fazendo-o gritar de dor. Kazuru então balançou sua espada em forma de lua para ativar seu poder com raiva.
Ele apontou sua espada para ele e o chamou de bastardo. Kajuru recuou para o centro de seu poder lunar. De repente ele desapareceu e correu ao redor de Jinion como uma nuvem de fumaça. Jin Yang percebeu, mas estava indefeso. Kazuru então desencadeou seu Cades Rio Fatal 12º ataque lunar, cortando Jin Yang em pedaços minúsculos. Partes do corpo de Jin Yang voaram para fora do portal acompanhadas por uma explosão alta do poder de Kajaru. Kajuru saiu deixando para trás uma cratera e paredes danificadas. Ele suspirou sem esperar ser mordido. Ele precisava se curar, mas de repente um osso afiado foi jogado em seu outro perna, deixando-o atordoado. Uma mão surgiu por trás de Jinion, agora completamente esquelético, se arrastou trêmulo em direção a ele. Em pânico, Kajuru apertou sua espada e atacou Jinion novamente. Enquanto isso, no portal, o primeiro-ministro, o secretário e muitos outros estavam esperando. Uma mulher perguntou ao primeiro-ministro se eles realmente precisavam de tantas pessoas enquanto gesticulavam para a elite do Ministério da Defesa. Um Taijutsu respondeu que já fazia 3 dias desde que Kazuru havia entrado e ele precisava verificar. Ele explicou que o ministro da Defesa era o número 1 do Japão. Hunter. De repente a cabeça de Kajaru rolou para fora do portal e Jin Yang lentamente saiu em seguida. Judô estava com raiva e chocado, mas sua cabeça foi prontamente removida por Jin Yang em outro lugar da Associação Coreana de Caçadores. Alguém questionou seu plano, relatando que Jin Yang havia matado o filho de Junho Gang. Se a notícia vazasse, isso causaria problemas. O homem avisou que enviar Jinion para o Japão era uma jogada arriscada, mas Yeon apenas sorriu. Ela perguntou se ele não estava curioso se Jinian poderia derrotar o caçador mais forte do Japão e o primeiro-ministro Hosaki Judô e o número 0 do Japão. A cabeça decapitada do caçador de judô SSS começou a se conectar e Judô ativou seus poderes e deu um soco no estômago de Jinian. Isso fez com que o lugar rachasse e se enchesse de magma. Judô olhou para ele com fúria enquanto ele estava inconsciente. Curta esse vídeo, comente a parte 2 na seção de comentários. Também se inscreva no canal, ative o sininho e curta o vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.